Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções na manhã do dia 27 de abril de 2024, um sábado. Aos sábados, a gente usualmente faz a análise dos mesmos ativos que a gente faz durante a semana, com a visão da sexta-feira passada, ou seja, né, do último dia que aconteceu, e também tentando dar uma olhadinha no que a análise gráfica tenta nos mostrar para as próximas 2 ou 3 ou 4 semanas dos ativos principais que a gente normalmente trabalha. Tá bom? Aqui embaixo vocês podem ver, tem todos os meus livros disponíveis aqui em clubedeautores.com.br e também os meus cursos até o momento lançados também disponíveis aqui para vocês, tá? Especialmente esses aqui, ó, para que são muito baratinhos, eu recomendo enfaticamente que vocês deem uma olhada. E para quem está aí com pelo menos começando no mercado ou menos de uns 2 ou 3 anos, dá uma olhadinha nesse curso aqui, vai ajudar bastante. Se você está pensando em comprar uma casa, se mora alugado e aí fica pensando que está jogando dinheiro fora, qualquer coisa assim, acho que vale a pena você dar uma olhada nesse curso. Vamos dar uma olhadinha então nos gráficos. Esse aqui é um gráfico extremamente poluído, mas a gente vai tirar a poluição do gráfico para a gente poder ver com mais facilidade. Esse é o Ibovespa. Tá? O Ibovespa no dia de ontem, sexta-feira, tá? Na sexta-feira, dia 26 de abril, ele fez aquilo também mais ou menos que a gente já vinha meio que esperando. Fez o teste, subiu, voltou para fazer o teste e aqui era a hora do vamos ver. A hora do vamos ver é, perderia ou não perderia o suporte dado pela média de 200. Esse candle era comprador, nós também mencionamos isso. Nós mencionamos também na hora em que isso aqui entrou na buy zone, que é uma espécie de visualização dentro de um setup específico, e ele tinha entrado na buy zone, daria compra na superação disso, não é call, nunca é call nesse canal, a gente simplesmente mostra modelos, e as pessoas que têm que testar os modelos decidir por elas mesmas se elas seriam ou não aplicadoras do modelo. E aí, efetivamente, ontem deu a compra. Por quê? Porque superou a máxima desse candle, o candle já era comprador por si só, região de suporte, fez uma movimentação, e isso aqui monta um pivô de alta. Observem que o índice, se você for traçar, e aqui naquele quadro poluído, a gente tem um canal de baixa. Observe que esse canal de baixa é traçado desde lá. Tinha feito uma parte, durante esse tempo, uma grande congestão, mas depois deu sequência àquela movimentação de baixa, respeitando o canal aqui embaixo, e agora estava na parte inferior do canal, e toda vez que está na parte inferior do canal, você pensa em comprar, e aí tinha, além disso, a região de suporte, para poder trazer para a parte superior do canal. Essa região aqui que está marcadinha em azul, isso aqui era um suporte dado por todos esses toques aqui. Seria uma dificuldade para passar, como foi aqui, ó. Nesse momento foi uma dificuldade para passar, voltou, pega a força e foi. E aqui tem a formação de um pivô de alta. A formação de um pivô de alta encerra a tendência de baixa, mas não elimina o canal de baixa. É importante diferenciar entre as duas coisas. Tendências. A teoria original de Down, ele não incluía canais, não tinha canal, tá? Incluía apenas pivôs de alta e pivôs de baixa. Então, por isso que muitas vezes você vai falar assim, não, mas tem um pivô de alta e está no canal de baixa. Sim, porque as coisas aconteceram em momentos diferentes. São partes diferentes da análise técnica que as pessoas tentam socar juntas e nem sempre encaixam muito bem. Aqui nós temos um canal de baixa e dentro de um canal de baixa nós temos um movimento de alta, tá? Então seria pensar da seguinte forma: imagina uma tendência terciária, desculpa, uma tendência primária de baixa e dentro da tendência primária de baixa, você tem tendências secundárias e tendências terciárias. Elas podem estar todas na mesma direção ou não, certo? Então, pensa na tendência primária como sendo de baixa, é esta. Aqui temos uma tendência que nesse momento é uma tendência terciária de alta, dentro de uma tendência primária de baixa e dentro de uma tendência secundária de baixa. Então, fica um pouco confuso e é justamente por isso que eu até tento não utilizar tanto esses termos, porque faz muita confusão na cabeça, especialmente dos iniciantes. O pessoal fica bem enrolado com isso. E aí, a gente tenta não usar muito esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, a tendência dada por pivôs, análise técnica clássica, por pivô, aqui nós começamos a ter uma tendência de alta, mesmo que o canal seja de baixa. Então, temos aqui um pivô de alta, a superação já teria dado compra para quem é mais ousado, que compra no final do dia, ou para quem compra às sextas-feiras, né? Às vezes o pessoal compra pelo semanal, mas utiliza o diário como um ajuste fino, e a compra já teria se dado no final da sexta-feira.
Ou uma outra grande parcela do mercado deixa para fazer os seus posicionamentos no dia seguinte. Então, como aqui foi sexta, na segunda-feira, o cidadão vai esperar superar essa máxima. Superando essa máxima, o cara vai operar. Tá? São formas diferentes de operar no mercado. Não tem certo, não tem errado, tem diferente. E aí, diferente, cada um escolhe o seu. Tá? Esse aqui poderia ser considerado um candle de ignição? Com muito forçação, uma certa forçação de barra, sim, porque o candle tem um formato de um candle de ignição. Observe que ele é um grande candle, é o maior candle desde esse candle aqui, portanto ele tem é, potencial para isso, porém ele não tem um volume expressivo, bem acima da média, como costumam ser os candles de ignição. Portanto, eu teria dificuldade de classificar isso aqui como um candle de ignição, a não ser na forçação de barra. De todas as formas, independentemente de todas essas coisas que eu falei aí, e você olha e fala assim, Campos, mas e aí? Resume, meu irmão, resume. Resumir é o seguinte, isso aqui é um pivô de alta. Pivô de alta, quando supera, tu quer operar. Até onde tu quer operar? Tu quer operar até o topo desse canal aqui, ó, pelo menos. Até essa linha preta aqui você quer operar. Depois disso, aí é a hora do vamos ver. Se o que vai acontecer depois nós não sabemos. Mas até ali as probabilidades são a seu favor, são a probabilidade de que você tenha sucesso nesse trade. Ponto. Tá, resumido, né? Funciona bem assim. Observe que isso sendo o diário, o semanal, ele tem um perfil bastante diferente. Observe que no semanal nós temos movimentação de zigue-zague descendente, tinha sido acionado aqui, tá? Já vinha topo, fundo, topo mais baixo que aquele, perda da região do fundo aqui entre esses dois candles. Então, acionamento de pivô de baixa no semanal. Aqui também, óbvio, né? Esse mesmo canal vai ser desenhado do lado de cá, né? Quando você desenha o canal, mesma coisa. Tá? Chega na região do fundo do canal, você quer comprar para vender no topo do canal e ir fazendo esse negócio de zigue-zague para baixo. Mas a cena aqui, que no curto prazo da trade para cá, no prazo mais elevado, o cidadão está esperando só uma coisinha para vender. Ele está esperando só um momentozinho para vender, certo? Então, o semanal ele é baixista, né, no índice Bovespa. No diário, temos uma movimentação curta aqui, lembre-se, tendência primária, secundária, terciária, lembra disso? Acabei de falar. Tá? No curto prazo, nós temos a possibilidade de uma movimentação até essa região e depois só Deus saberá. Mas aqui no semanal, o cenário continua sendo de baixa. Então, se você está operando aí para semanas ou meses no position, você tem que estar começando a se preparar para posicionamentos de venda, tá bom? Bom, isso é o índice Bovespa, temos o Small Caps, que também fez o mesmo tipo de reação, parou numa região de suporte. Eu inicialmente não tinha visto esse suporte, ele tinha me escapado, eu vi depois, infelizmente, porque se eu tivesse visto antes, teria saído aqui. Eu tenho um trade vendido no Small Caps, que já deu parcial, já está no stop gain, mas eu teria saído originalmente se eu tivesse visto, não vi. Falhas que acontecem, todo mundo falha. E aí fez a mesma movimentação. Só que aqui, ao contrário do índice, ele perdeu essa mínima. Foi por um pouquinho de nada, tá vendo que perdeu? Mas perdeu. Então aqui não tem um gatekeeper propriamente dito. Você pode falar, mas foi porra, por um centímetro, 1 milímetro. Se você seguir o troço exatamente à risca, você vai descobrir que não dá para fazer porque não tinha o setup. Mas se você for flexível na adaptação do setup, fala, não, pô, por 1 milímetro a gente pode continuar achando. Então, continuou tendo um gatekeeper se você fez essa adaptação e ele foi acionado ontem também e deu a compra. Então, isso aqui tem a formação potencial de um pivô de alta se você adaptar. Se você não adaptar, não tem, porque aqui nós temos um fundo mais baixo que aquele. Então, é uma questão de uma certa flexibilidade. Tem pessoas que têm muita dificuldade de serem flexíveis. O cara é rígido, feito um pedaço de aço, e isso é complicado no mercado que é tão mutável e tão flexível quanto é o mercado financeiro. De todas as formas, vinha num zigue-zague descendente, caiu até uma região de suporte, testou o suporte novamente, independente de você achar ou não que isso aqui poderia acionar um setup específico, e na região de suporte fez uma reação, dando uma possibilidade de compra. Observe que de uma outra forma de ver é que isso aqui é um fundo reflexo. O fundo reflexo foi acionado em fundo duplo, ou seja, superou essa máxima. Também lá no índice é a mesma coisa. Então, se você fizer essa projeção aqui para cima, isso dá um alvo. Qual o alvo? O alvo, aquele.
Tá? Então, também por análise de análise técnica clássica dos gráficos, das figuras gráficas, você tem um alvo para isso aqui. No índice, a gente pode desenhar a mesma coisa. Não desenhei, mas poderia desenhar a mesma coisa. O alvo está ali no Small Caps aqui em cima. Vamos desenhar no índice, já que eu não fiz anteriormente, porque você pode ver isso aqui também como um fundo reflexo, acionando um fundo duplo aqui. E aí, isso aqui era a projeção da congestão para baixo. Conforme aconteceu esse cenário, aquilo morre, falhou, não funcionou. Não funcionando, mas a gente tem aqui uma outra figura gráfica que pode ser utilizada. E aí, o alvo dessa figura gráfica, desse fundo reflexo acionado em fundo duplo, é aquele. Observe que, por uma enorme coincidência, né, parecem coincidências, mas não são bem coincidências, o alvo disso está exatamente na linha onde isso aqui projetado para frente vai estar exatamente ali. Ah, você fala assim, não, mas não é possível, vamos projetar. Ó, eu não vou fazer nada mais do que estender aquela linha para a direita. Pronto. Observe que quando isso aqui subir, e óbvio que pode subir num dia só, mas em geral vai um pouquinho mais lento. Isso aqui está exatamente na altura que é esperado para o encontro com aquela linha. Portanto, você vai ser uma confluência de dois fatores, né? A projeção do fundo reflexo e o canal de baixa sendo atingido. Então, todos dois fizeram fundo reflexo, todos dois fizeram, tem projeção, todos dois vêm dentro de uma movimentação de baixa, com o agravamento que o small caps ele tem essa congestão muito grande de um longo, longo tempo. E o topo da congestão você quer vender para comprar o fundo da congestão. Ele fez aqui uma movimentação é, de alta durante um tempo, sem perder nenhuma mínima. Quando perdeu a mínima, foi acionamento de venda e veio, e veio, e veio, e veio, e aqui deu uma segurada nessa região de suporte, mas pelo semanal, isso aqui continua sendo totalmente vendedor. A perda de qualquer mínima dessa aqui, o cara está querendo vender. Na subida, o cara está querendo vender na hora que der a primeira perda de mínima. Como foi aqui, ó. A hora que perder uma mínima, o cara fala assim: eu quero vender isso. E aí o cara vai vender. Certo? Então, no semanal, ele continua um cenário vendedor. Não é porque deu esse candle aqui que você fala, sou altamente comprador por semanal. Não. O cara justamente está esperando uma sinalização qualquer aqui para ele vender. Tá bem? Então, isso foi o índice Small Caps. O índice, desculpa, o dólar, que vinha fazendo no diário, nós temos que tirar essa cacetada de coisa aqui, ele vinha fazendo uma congestão de um gigantesco tempo. Era enorme tempo, muitos, muitos meses. Aos poucos ele começou a desenhar um canal de alta, aos pouquinhos foi desenhando um canal de alta, rompeu a congestão e também, peraí um minutinho que eu engasguei aqui. E ao mesmo tempo que rompeu também o canal de alta, ou desculpa, a congestão rompeu o canal de alta e foi embora, tá? Foi forte, firme e forte. Chegou num certo ponto que ali tem uma resistência, ó, tinha uma resistência aqui do gráfico mensal, tentou ultrapassar, tentou não, ultrapassou essa resistência, não conseguiu se sustentar, voltou, testou e voltou a cair. Nisso que voltou a cair até onde? Mais ou menos até o topo da congestão e, em especial, até a média de 20, que passa a ter significado dentro de canais, ela tem significado, e voltou para testar a congestão, que é essa linha preta. Testou, 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 e está aqui lateralizando um pouquinho em cima dessa região. O movimento ainda é de alta. Observe que você pode. O canal está aqui traçado, a movimentação é de alta. Isto aqui é um recuo dentro de uma movimentação de alta. E as superações de máximas vão tentar fazer com que o pessoal busque trazer o ativo mais para cima, até pelo menos essa região azul, ou muito especialmente aquela lá. Na sexta-feira fez uma movimentação um pouquinho mais forte de baixa, mas nada que mude o cenário que nós estamos falando. Certo? Já no semanal, ele vinha caindo muito, muito forte, tá? Há muito tempo, muito forte. Observa que aqui, isso aqui é desde 2022, queda, 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 queda. Teve aqui um pequeno movimento de alta, e esse movimento de alta foi dado por questões políticas, né? O pessoal disse que não ia cumprir meta fiscal, não sei o quê, pá, aconteceu isso. Aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. O pessoal disse que não vai cumprir meta fiscal e mudar a meta fiscal, não sei o quê, e fez exatamente o mesmo movimento. Inclusive, o ponto máximo é basicamente o mesmo. Então, observação de análise gráfica
é importante ter isso em mente, que a análise gráfica é a repetição no futuro dos padrões passados. Isso aqui é o padrão que hoje nós temos como presente, mas isso aqui é o futuro disso. Então, no passado fez isso, no futuro está fazendo exatamente a mesma coisa. Qual a consequência disso? Muito provavelmente nós teremos esse mesmo movimento aqui, ó. Tá? Essa é a base da análise gráfica. Tá? Então, a ideia é que se isso aqui fez isso e agora e depois fez esse movimento, no semanal ele venha fazer o mesmo movimento. Importante entender isso. O cenário aqui é autista? É. Esse cenário aqui ele é para prazos curtos, dias, uma semana, uma coisa assim. Esse cenário ele é muito mais prolongado. Falando de coisas aqui que são para semanas ou até muitos meses. Então, nesse cenário, a possibilidade de fazer um movimento muito parecido com este no futuro aqui nas próximas várias semanas é muito grande, tá? Se por outro lado houver o rompimento dessa região onde está aquela linha ali, ó, observe que tem esse topo, essa aqui é uma região muito próxima de onde ele atingiu. Na superação disso, que é aquela linha cor-de-rosa lá, aí sim, aí o cenário vai mudar daquilo que a gente pensa, ó, repetiria isso, aí o cenário mudaria para uma movimentação mais expressiva de alta do dólar. E aí, meu irmão, aí a coisa fica feia para quem quer viajar para Disney, porque vem aqui ó, o próximo nível de resistência lá em 5,65, que é bastante coisa, 400 pontos acima, e depois disso só a média de 200 lá em 5,87. Quer dizer, é muita coisa para cima, tá bom? Então, esse aqui, dólar. Petro, vamos dar uma olhadinha nela. A nossa magnífica Petrolinda, que tinha uma notícia política de disseram que não iam pagar aqueles dividendos extraordinários e que todo mundo achava que ia ser dividendo extraordinário. O nome do troço é dividendo extraordinário. Extraordinário. Ordinário é comum. Extra, comum, ou seja, incomum. Todo mundo achava que os dividendos extraordinários seriam os dividendos comuns para o resto da vida. Eu não sei de onde que as pessoas tiram essa noção. De qualquer forma, quando alguém falou, olha, não vai dar para pagar esses dividendos extraordinários para sempre, porque senão a empresa vai falir. A empresa vai quebrar e vai virar aquela Petróleos da Venezuela, que não consegue explorar mais petróleo porque simplesmente não tem dinheiro para investir. Óbvio que alguém teve que falar isso e deu esse resultado. Quando deu esse resultado, por uma completa tolice das pessoas de vender um ativo sensacional como o Petro, com excelentes fundamentos, porque ela não ia pagar dividendos que já se sabiam que eram extraordinários e que em algum momento eles iam parar porque são extraordinários, caiu tudo isso. É uma excepcional oportunidade de compra para quem queria comprar o ativo num preço mais em conta. Ficou aqui durante um tempo, lateralizando, depois começou a fazer zigue-zagues ascendentes, fechou o gap muito mais rápido do que eu antecipei. Eu imaginei que fosse fechar, mas não assim tão rápido, mas foi bem rápido. Também foi ajudado pelo cenário externo, né, com uma crise lá no Oriente Médio, que sempre faz com que o pessoal fique meio apavoradinho, embora todo mundo saiba que aquilo não vai escalonar, mas sempre dá um medinho. E aí, vem fazendo zigue-zagues ascendentes, fechou o gap, superou essa região, portanto era uma região que seria assim para compras muito mais seguras, seria aqui, continuou subindo e agora atingiu a sua máxima histórica nesse gráfico, que é o gráfico ajustado, tá bem? Isso aqui é um gráfico ajustado, portanto, é diferente se você utiliza um gráfico não ajustado, o gráfico vai ser completamente diferente disso aí. Então, temos aqui atingindo a máxima histórica. Chama a atenção este gap, tá? Chama a atenção este gap. Tá? Gaps em região de resistência, após uma movimentação tão acelerada como essa, eles tendem a ser gaps de exaustão. Normalmente, esses gaps de exaustão vêm acompanhados de um candle grande, com grande volume. Não foi o caso. Portanto, isso aqui dá margem à dúvida se é ou não é um gap de exaustão. A posição dele, dado que os zigue-zagues eles têm uma certa, vamos dizer assim, uma certa frequência, e essa frequência aqui está bem mais longa do que seria de se esperar, ele tem tudo para ser um gap de exaustão, mas ele não tem as características adequadas para eu chegar e bater o pé e falar isso é um gap de exaustão. Então, nesse sentido, eu não tenho como dar essa convicção para vocês. Mas que ele parece um gap de exaustão, parece e muito. E a região de resistência reforça o ponto que, independentemente disso aqui ser um gap de exaustão ou não,
Se você está comprado em Petro, você tem que tomar providências quanto a isso. Eu fiz uma live ah, ontem, tá? Eu fiz uma live ontem, que está, durante o momento da live, ela foi livre para todo mundo. Tá? Então a live foi livre para todo mundo. Acabou a live, ela foi privada para só os apoiadores do canal. Eu falei bastante sobre isso aqui e mostrei várias alternativas do que você poderia fazer em relação a isso. Tá? Então, se você tiver interesse, se você quiser se tornar um apoiante do canal, é uma coisa que você faz mensalmente, é um valor ridiculamente baixo, mas mensalmente e tal, você tem à disposição aí várias formas de fazer o apoio do canal. E aí você tem acesso a esse vídeo e a outros muitos que também tem só para apoiadores do canal. Então, perto chegou na região de resistência, não é hora de você pensar em comprar, a distância da média de 20 é muito grande, então, portanto, se você não tinha comprado em algum lugar, não é hora de fazer esse tipo de compra, né? Está longe da média de 20, não faria compra aqui em hipótese nenhuma. Muito pelo contrário, estando comprado, é hora de você começar a aproximar os seus stops, começar a pensar em proteger o seu ganho até o momento. Certo? Então, isso aqui no diário. No semanal, nós tínhamos isso aqui, ó. Tudo isso aqui é representado por aqueles três candlezinhos. Não são pequenos, porque esse candle aqui ele é um candle generoso, mas são só três candlezinhos. Tudo isso aqui são esses três candles. Então, aqui nós temos três candlezinhos caindo. Perdeu a mínima disso aqui, portanto, temos um fundo mais baixo que o anterior. Não vai ser a formação de um pivô de alta na superação, infelizmente, mas a retomada desse movimento aqui parece muito provável, dado o cenário de movimentação forte que ela vem fazendo nesse negócio. Tá? Dentro do cenário semanal, a superação, embora não seja um pivô de alta, me parece a retomada desse movimento anterior, que tinha sido abalado por uma notícia, e aí o cara tem a possibilidade de continuar o seu investimento em Petro por muito, muito tempo. Tá bom? Vale, já por outro lado, está muito confusa de operar no diário, extremamente confusa. Tá? Ela tem essa congestão e tem uma outra congestão aqui. Tá? Dentro dessa outra congestão, assim como também o índice fez uma congestão durante muito tempo, e depois, quando ele começou a se resolver, deu para formar um canal, aqui ela também tem uma congestão, mas você começa a observar fundos cada vez mais altos. Então é possível também visualizar isso como um canal de alta. Quem está visualizando isso como um canal de alta teve oportunidade. O canal foi desenhado entre isso e isso. Portanto, aqui não era oportunidade de compra é, pelo canal, né? Porque, óbvio, isso foi desenhado já com esse candle, então ele não era o sinal. Tinha aqui gap, então BB abandonado, era uma possibilidade de compra, muito bem visto por um associado do canal. E desde então ela vem tentando superar essa região, mas não consegue. Observe que ela faz tentativa de superar essa congestão e não consegue, tentativa de superar essa congestão e não consegue, e volta a ficar na região superior da congestão. Então, se você não está vendo isso como uma congestão, não acho que você é anormal, não, porque eu também olho isso aqui como uma congestão. Se você está vendo como um canal de alta, é uma forma de ver. Eu olho isso aqui muito mais como uma congestão do que como qualquer outra coisa. Tá? Tem uma aqui e outra aqui. Tá? A superação dessa segunda congestão aqui em cima, depois de superar a média 200, depois de superar isso aqui, aí sim eu ficaria muito convencido em operações compradas em Vale. Tá? Mas até lá eu acho muito temeroso a pessoa ficar tentando fazer operações compradas aqui, especialmente porque Vale é um ativo que faz muitos gaps mesmo, e aí muitas vezes faz o gap, o cara acha que ele vai faturar uma grana braba com o gap e perde dinheiro. Por exemplo, aqui para cá. Quando saiu daqui e abriu num baita de um gap. Aí o cara compra achando que não é o troço vai, é um gap de alta, violento. E ela vai dar um prejuízo para o cidadão grande, se ele opera no intraday. Então, muito cuidado nessas operações. Vale está difícil de operar já, não é de agora, já tem muito tempo. De todas as formas, ela também tem, e a gente vai ver isso muito bem aqui no semanal, eu botei as coisas lá no outro. Quando você olha aqui no semanal, você vai observar que ela tem essa congestão gigante e que dura anos. E ela está na região de baixo da congestão. Portanto, pelo semanal, toda e qualquer pessoa que olhe isso vai perceber que essa região aqui, ó, é uma região de compra. E ela esteve várias vezes nessa região de compra ao longo dos últimos, sei lá, quase um ano. Né? Várias oportunidades de compra aqui.
Ela tentou superar, fez esse alargamento dentro da congestão. Tem também um alargamento e foi perfeitamente respeitado. O alargamento não foi traçado lá. O alargamento foi traçado aqui, entre esse ponto, esse e isso aqui. Portanto, esses outros momentos aqui são respeito do alargamento projetado. Respeitou o alargamento, voltou a cair muito forte, perdeu aqui a região que tinha feito uma pequena congestão, que é aquela congestão aqui, voltou a cair, nova congestão, e agora está tentando fazer aquele canal que a gente mostrou aqui, está desenhado do lado de cá. Tá? Mas não me convence muito como canal. Eu desenho porque eu tenho que mostrar várias formas diferentes das pessoas verem as coisas. Quer dizer, não existe só uma forma certa de ver. Não é? A minha forma é a certa de ver. Isso não existe. Tá? A minha forma de ver é uma forma de ver. Você pode ter outra diferente e eu tento mostrar aqui variedades diferentes de visualizações para que você possa encaixar a sua forma de ver o mercado pelo seu posicionamento, pelo seu jeito de pensar, por várias formas no mercado para você poder ver qual a decisão que você vai tomar a respeito dos seus investimentos. A responsabilidade dos seus investimentos é sua. Tudo isso está nas suas costas. A gente está aqui só para te ajudar na visualização das coisas. Então tem aqui realmente a possibilidade de um canal de alta, como tem ali. Não é a minha principal visão, mas é possível. Então no semanal também está uma coisa confusa, também não tem grandes sinais. Efetivamente vale, pelo contrário, as médias emboladas, tá tudo muito embolado. Tá? A melhor coisa a fazer em Vale, a não ser que você opere por conta dessa congestão em região de fundo ou por critérios fundamentalistas, que você pode achar que a ação está barata, e aí, sendo uma ação barata que está na sua fase de ciclo, e a Vale é uma empresa cíclica, ela está numa fase de ciclo ruim, e aí você compra, porque o ciclo é o ruim, é a hora que você quer comprar, para que quando o ciclo melhorar, você ter o faturamento em cima da empresa. Então, tem várias formas possíveis pelo fundamento ou por ciclo para você também poder se posicionar no ativo. Caso você deseje se posicionar comprado, você tem justificativas para isso. Mas do ponto de vista gráfico, exceto pela congestão, não tem mais nada indicando você se posicionar em Vale. Aqui está muito confuso. Tá? Por último, nós temos os juros, que tiveram uma bela disparada aqui, graças também aos nossos maravilhosos políticos que conseguem falar asneira constantemente e desrespeitando as metas que eles mesmos criaram, ou seja, não foi um troço que veio imposto do FMI, ou sei lá de quem, desceu um marciano e disse, ó, a meta é essa. Não, os caras mesmo inventam a meta e depois eles quebram a meta. Sabe que negócio? Faz a meta, depois a gente duplica a meta, tá? É a mesma galera fazendo a mesma coisa. Impressionante como é que podem fazer isso. Tem um cara que, diga-se de passagem, me surpreende profundamente. Eu esperava assim, péssimas coisas dele e estou francamente surpreso de forma positiva de como o cidadão sozinho está tentando segurar uma manada de elefantes. Impressionante. E aparentemente ele vem fazendo um bom serviço. Tá? Eu estou assim, impressionado com o cidadão. De qualquer forma, os juros vinham numa região de congestão, estava dada aqui por essas duas linhas cor-de-rosa, graças a essas asneiras que vêm sendo feitas constantemente por uma série de pessoas em termos políticos, dispararam. Dispararam, ultrapassaram inclusive resistências bem fortes, que não eram prováveis de serem passadas com facilidade, passaram feito manteiga. Foi embora. Voltou a cair, testou a região da resistência rompida e agora forma um topo mais baixo que o anterior, um fundo e perde o fundo. Isso é um pivô de baixa. Então, aquela movimentação de alta, muito bacana que estava fazendo, entrou num pivô de baixa. Pivô de baixa a gente tende a operar para baixo. Você poderia pensar em traçar um canal aqui, ainda não tem elementos muito bons para desenhar um canal, mas tem elementos muito bons para você desenhar uma linha de tendência de baixa. Dá para o cara desenhar aqui. Tem um pivô de baixa, a média de 20 é ascendente, portanto vai ser um problema na queda, mas a coisa já começa a ficar menos ruim do que estávamos vendo antes. Se você aproveitou essas 2 semanas aqui, mais ou menos, para se posicionar em renda fixa, e eu ensino como é que vocês fazem isso nesse livro, você se deu bem, tá? Mas se os juros mantiverem esse papel, continuar acontecendo isso que está acontecendo aqui, com o pivô de baixa, para retornarem para cá, vocês vão ter perdido uma excelente oportunidade. Do ponto de vista semanal, os juros vinham caindo direto. Isso aqui, ó, essa subida brutal, foi também asneira política,
idiotice que os caras abrem a boca, falam uma imbecilidade gigantesca e o mercado reage desse jeito, né? Fazendo isso. Aí vem lá o tal cidadão que eu estou dizendo que, porra, que me surpreende, e o cara vem segurando a peteca e tal, o troço está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí que voltaram a falar besteira, o cara volta a tentar, pelo amor de Deus, vamos parar com essa bobagem, parar de falar besteira, e o troço volta a reagir, e agora, novamente, mesmo princípio, né? Fizeram isso quando disseram que não iam respeitar o fiscal, e agora também falaram que não iam respeitar o fiscal, e está fazendo o mesmo movimento. Observe que esse candle, ele é muito parecido com esse candle, tá? Ou esse aqui. Você pode escolher um dos dois. E o resultado, embora ele seja um candle com um aspecto vendedor, né? Vendedor por quê? Porque teve uma pressão vendedora muito grande dentro dele, depois foi superado. Portanto, nessa situação, isso aqui continuou subindo. Isso aqui é um inside bar. Tá? Inside bar, a gente opera na direção da tendência. Tendência é movimentação de alta, zigue-zagues ascendentes. Portanto, esse inside bar, se você souber operar e quiser operar juros, coisa que eu não aconselho, mas se você for fazer isso, é na superação disso aqui, porque tem ainda esse potencial de repetir esse mesmo padrão. No diário, isso aqui já mostra sinalizações de queda, mas no semanal, não. No semanal, nós temos só um inside bar aqui, totalmente fora da banda de Bollinger. Isso aqui não é uma estrela da morte. Estrela da morte, ela é um candle que teria essa mesma configuração, mas ele é um candle isolado. Ele não é um candle inside bar. Portanto, não é uma estrela da morte. Poderia se confundir facilmente uma coisa com a outra, porque estrelas da morte são muito interessantes porque elas tendem a trazer o troço para o outro lado da banda de Bollinger, mas não é o caso. Tá? Isso aqui é só um inside bar, fora da banda de Bollinger, também não gera um padrão fechou fora, fechou dentro, porque não fechou dentro, né? Fechou fora. A banda de Bollinger está abrindo. Muito cuidado aqui nas apostas de juros pelo semanal, para quedas muito importantes, porque não é o cenário gráfico. É o cenário no curto prazo, mas no longo prazo não tem ainda esse cenário. E também depende muito, né, daquele cara lá conseguir segurar a peteca de 200 mil falando bobagem e um cara tentando segurar todo mundo para não falar muita bobagem. Então, nós temos aí essa é a nossa análise semanal. Nós temos os nossos cursos, todos eles disponíveis. Tem o link aqui na plataforma. Eu sugiro enfaticamente que vocês deem uma olhada nesses cursos, cara. Vai fazer muita diferença. Esses cursos aqui vão fazer muita diferença na sua vida. Tá? Muita, mas muita diferença mesmo. Garanto para vocês que eles vão se pagar com sobra. Com sobra. Não só isso, temos também os nossos livros, estão disponíveis em Clube de Autores. Todos eles aqui, ó, muito disponíveis. Renda fixa para você aproveitar os juros, como operar vendido. Observe que se a bolsa mantiver o padrão do semanal de continuar caindo e você não souber operar vendido, você vai perder imensas oportunidades. Se você tem carteira e está perdendo dinheiro, está perdendo o que quer, porque você poderia estar fazendo hedge da sua carteira. Tá? Opções, forma segura, muito segura e bastante simples de operar no mercado, seja de alta, seja de baixa. Tudo isso aqui, tudo isso, todos esses cursos aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tá? Junto dá menos, todos juntos, dá menos do que vocês andaram perdendo de dinheiro por aí nos últimos tempos. E as pessoas não investem no conhecimento e investem em perder dinheiro no mercado. Tá? É uma escolha. Tá bom? Um abraço, espero que tenha sido útil para vocês. Espero que também o som tenha ficado bom depois de vários testes com microfones para lá e para cá. Eu espero que o som tenha ficado bom e finalmente a gente esteja conseguindo fazer um troço que não fique parecendo que eu estou dentro de um submarino. Um abração para vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.